Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina Introdução à Teoria Eletromagnética. Nós já abordamos o capítulo 1, Carga Elétrica, o capítulo 2, Força Elétrica, Lei de Coulomb, o capítulo 3, Campo Elétrico e agora, ainda na parte de eletrostática, vamos abordar uma grandeza bastante importante denominada potencial elétrico, tá? Que assim como carga, força e campo, né? O símbolo do potencial elétrico para nós vai ser isso aqui, tudo bem? Esse nosso V. O potencial elétrico, inicialmente, vale frisar que ele é uma grandeza escalar, tudo bem? Uma grandeza escalar. Mas enfim, o que é o potencial elétrico? Então, o potencial elétrico, a ideia que se tem é que ele é um conceito relacionado, né, à medida da quantidade de energia potencial elétrica, tá? Então, um parâmetro que se relaciona aí à energia potencial, tá certo? A energia potencial de natureza elétrica, né? Adquirida por unidade de carga. Então, quando o corpo é eletrizado, é imerso no campo elétrico, tá? Ah, então, conforme foi falado nossa ideia aí, o potencial elétrico é como se fosse uma taxa, né? É energia potencial dividido pela minha carga de teste, né? Minha carga de prova, tá? V igual a IP sobre Q. Se potencial V é a energia pela carga, a unidade de energia é Joule, a unidade de carga é Coulomb. Então, a unidade de potencial elétrico, 1 Joule por Coulomb, é chamado de 1 volt, em homenagem àquele físico lá, o Alessandro Volta, tá certo? Então, a gente pode também fazer a seguinte análise, né? Não liguem aí para o barulho que esse cachorro está fazendo, tá? Por favor. Então, a gente também pode fazer o seguinte: quem é o potencial elétrico como função da minha distância, tá? Quem é o potencial elétrico como função da distância? Acompanhe aí, né? Bom, primeiro vamos considerar uma carga central fixa em um ponto P no interior de um campo elétrico gerado por Q e esse ponto distante D da partícula, tá? Então a ideia que a gente tem é mais ou menos essa aqui, tá? Eu tenho minha carga Q, tudo bem? E eu tenho um ponto P. Eles estão separados por uma distância D dentro desse campo elétrico aqui, tá? Campo elétrico, tá certo? Então, a energia potencial elétrica, ela é dada por essa equação aqui, tá? Energia potencial elétrica é K0, a primeira carga e a segunda carga, pelo inverso da distância. Vou chamar de equação 2, tá? Equação 2. Se a gente substituir essa equação aqui, né? Tá? Essa substituir aqui. A gente cancela esse Q, que é uma constante. Nós vamos ter que o potencial elétrico V, tá? É igual a K0 Q sobre a distância. Essa é a nossa equação 3, tá bom? Essa é a nossa equação 3. V K0Q sobre D. Nesta expressão aqui, né? Nessa expressão, o valor da carga deve ser tratado algebricamente, tá? E não em valor absoluto. Então, o sinal da carga e o sinal dos potenciais gerado por ela serão iguais, tá? Fazendo agora o diagrama do potencial em função da distância, né?
Vamos verificar isso aqui, tá? O potencial elétrico, né? Eu vou fazer dois gráficos, tá? Primeiro... Pô, foi feio, né? Vou ajeitar aqui. Primeiro. O segundo. E agora o eixo das abscissas para cada um. Tá certo? Ordenada, abscissa, ordenada, abscissa. É bom fazer mais para cá a continuação desse eixo, tá? Para vocês vão entender o porquê. Se eu tiver o potencial em função da distância, o potencial em função da distância. Para a minha primeira situação, se eu tiver uma carga positiva. Para a minha segunda situação, se eu tiver uma carga negativa. Para o primeiro caso, né? Primeiro caso, eu vou ter o seguinte, né? Vou ter essa hipérbole equilátera, tá? E se a carga for negativa, eu vou ter a mesma hipérbole, só que abaixo do eixo. Tudo bem? Não esquece que aqui a gente tem o zero, tá? Aqui é o eixo das coordenadas, tá bom? Ponto 0, 0. Então, como a gente pode ver nos gráficos, né? Essas hipérboles equiláteras, que quando a distância tende ao infinito, se minha distância tende ao infinito, o potencial elétrico vai tender a zero, né? Tá certo? Meu potencial elétrico vai tender a zero. Tudo bem? Portanto, na nossa última expressão VK0Q sobre D, ela tem o seu ponto de referência V0 no infinito, tá? Então, o potencial é zero no infinito. Tudo bem? Vamos ver agora a continuação, tá? Vamos ver agora o potencial elétrico no campo de várias cargas, tá bom? Prosseguindo aqui o nosso capítulo 4, né? Potencial elétrico. Potencial elétrico no campo de várias cargas. Tudo bem? Potencial elétrico no campo de várias cargas. Então vamos considerar o seguinte, uma análise bem simples, tá? Vamos considerar carga 1, carga 2 e carga N, né? Vou pegar aqui. Vamos dizer que a gente tem aqui ó, a carga 1, tá certo? A carga 2, essa é a carga 1. Essa é a carga 2. E essa é a carga N. Tudo bem? Elas estão distanciadas desse ponto P. Desse ponto P. Tudo bem? Dentro aí desse nosso campo elétrico, né? Essa região eletricamente isolada. Tá bom? O potencial elétrico resultante nesse ponto P, tá? O potencial elétrico nesse ponto específico P é a soma algébrica, tá, dos potenciais elétricos em P gerados individualmente pelas cargas 1, 2 e N, tá? Então, repetindo, o potencial elétrico neste ponto aqui
na verdade, ele é a soma algébrica dos potenciais elétricos, tá? Gerado pelas cargas Q1, pelas cargas Q2, pelas N cargas. Como é que eu poderia escrever isso daí, né? Ficaria assim: o potencial no ponto P é V1 mais V2 mais Vn, tá? Que é aí a nossa equação 4, né? 4, tá certo? Eu também posso escrever assim, né? O potencial no ponto P é a somatória dos meus potenciais individuais, né? Meus Is. Tudo bem? Tá certo? Prosseguindo, né? Prosseguindo, vamos fechar com propriedades do potencial elétrico. Vamos lá? Propriedades do potencial elétrico. Tudo bem? Então, começando, né? Se a carga central é a primeira propriedade, se a carga central que gera o meu V, o potencial elétrico, for positiva, ao se afastar da carga central, o potencial elétrico diminui. Vamos visualizar isso aí? Eu tenho uma carga aqui e ela é positiva, tá? Então vou fazer aqui nossas ilustrações, né? Aqui um ponto, tá? Aqui o ponto AB, A, B, tá? Tá certo? Imerso aqui nessa região. Tá certo? Primeira propriedade: se a carga central que gera o potencial elétrico for positiva, ao se afastar da carga central, o potencial elétrico diminui, tá? Então, se a gente tiver as distâncias A e B, se eu tiver a distância A e se eu tiver a distância B, A e B, sendo que A é menor que B, tá certo? A for menor que B. A distância da carga central até o ponto A e B, né? Tem-se que a gente vai ter o potencial A, eu vou colocar nessa cor azul, tá? O potencial A vai ser K0Q sobre dA, e o potencial B, K0Q sobre dB, tudo bem? Ambos positivos, né? Ambos são positivos. Não esquecendo que VA é menor que VB. Tá certo? Para esse caso aí, né? VA é menor que VB. Tá bom? Se a carga central que gera o potencial elétrico for negativa, ao se afastar, o potencial elétrico aumenta, tá? Que ficaria mais ou menos assim, né? Tenho aqui a minha carga, tá? Só que agora ela é negativa, tá certo? Então a gente tem aqui, vamos usar essa representação, né? Para cá, para cá, para cá, tudo bem? Ponto A e B, tá certo? Se a gente tiver então VA, K0Q sobre dA.
VB, quer dizer o que sobre DB? Tá certo? Se ambos são ambos negativos e VA é menor que VB. Tudo bem? Para a gente fazer exercícios disso, eu vou separar uma outra lista que envolva potencial elétrico, tá? Não esquece que esses parâmetros que nós estamos estudando, carga elétrica, força elétrica e campo elétrico, né? Tudo isso daí são grandezas que vão nos ajudar a estudar quando nós chegarmos naquela parte de eletrodinâmica, né? Mas não esquece ainda que até capacitores nós estamos em eletrostática, tudo bem? Refaça aí nossos exercícios, verifique as novidades no AVA e no Google Class e tiverem dúvidas, use este espaço, tudo bem? Então, bons estudos e até a nossa próxima aula.